Nós sabemos que esse conhecimento sistêmico, ele é um conhecimento muito antigo, ele vem de muitas filosofias e de muitas escolas, ainda que no Brasil nós tivemos acesso a esse conhecimento através de profissionais que já estavam bem reconhecidos no mercado. E no momento da nossa tradução, né, do nosso português, algumas questões ficaram um pouco confusas. Então é importante nós, nesse momento, olharmos para esse conhecimento com um pouco mais de profundidade. A gente vem conversando bastante, eu, a professora Fernanda, a professora Lúcia, porque estamos participando de alguns grupos de estudos e de organização que tem nos levado para um lugar bastante desafiador, que é entender essa percepção sistêmica, entender toda a esse conhecimento das constelações no nosso cotidiano. Inclusive, o que nós temos percebido, e aqui eu quero a participação de vocês. Existe muito Ctrl+C, Ctrl+V no conhecimento, né? Muita réplica, nós replicamos muito. E quando eu falo nós replicamos muito, eu estou me colocando nesse lugar. Isto me faz refletir o quanto é importante nós percebermos o conhecimento. Muitas vezes nós ficamos na teoria e replicamos a teoria, mas o quanto essa teoria realmente ela impacta no nosso cotidiano, nas nossas relações, o quanto nós damos conta de colocar nas nossas relações, na nossa vida, esse conhecimento sistêmico. Então, a aula de hoje é para despertar vocês para esse conhecimento bem comum, que todos que estudam o sistêmico já sabem, né? A nossa relação com os nossos ancestrais, a nossa relação com o nosso lugar, com o nosso tempo, né? Qual é o nosso tempo, qual é a nossa missão, quando eu chego nessa família, como eu chego, em que condição eu chego, como eu olho para os meus pais. E esse meu olhar para os meus pais é um olhar com quais filtros? Quando a gente diz honrar pai e mãe, eles vieram antes, né? Esse olhar para os meus pais, honrar meus pais, eles vieram antes, é sob que filtro? É um filtro teórico? É um filtro realista do meu lugar, né? Mesmo porque quando nós pensamos nos nossos pais, é importante entendermos que a imagem que nós temos dos nossos pais, ela é única e individual. Não existe ninguém que olha para os nossos pais como nós, nem os nossos irmãos, porque os nossos irmãos não têm o mesmo pai e não têm a mesma mãe. Porque são tempos diferentes, são pessoas diferentes, são realidades completamente diferentes. Então, quando eu nasço e olho para aquelas duas figuras, é a partir do meu olhar daquele momento. Quando a gente olha para o passado e olha para esses pais, é sob que filtro, sob que realidade, né? E aí, quando nós aprendemos o conhecimento das constelações, o pensamento sistêmico e essa inteligência, nós realmente estamos replicando esse conhecimento num movimento de Ctrl+C, Ctrl+V, ou nós realmente percebemos esse movimento. E essa é a proposta de hoje. Nós vamos ainda nos aprofundar em alguns temas, mas nesse momento quero passar a palavra para a Fernanda também abordar com vocês, talvez fazer algum exercício, alguma dinâmica nesse sentido. Bom? Boa noite, que alegria ver algumas alunas, Prof. Lúcia também, a Bi, minha mais nova parceira de jornada, né, nesse trabalho, que talvez oficialmente nasce hoje, né? Fiquei pensando aqui enquanto tu falava, Bi. Acho que oficialmente ele nasce hoje, nosso primeiro encontro online com o projeto Titãs, trazendo essas capacitações. Então, que honra, que alegria. Isso para mim é um grande desafio. E acredito que seja um desafio da nossa espécie, a gente perceber o que tem de conhecimento e como a gente coloca isso em prática. E como eu sinto esse conhecimento, né? Se a gente fizesse, e não sei se vocês já passaram por esse lugar, o que é constelação familiar? E a gente precisasse responder essa pergunta em duas frases, talvez uma frase.
Ou até se fosse um parágrafo ou uma folha, como é que a gente faria isso? Né? Porque eu vou encontrar aqui 1000 teorias, ordens do amor, e aí tem o lugar de ajudar, e aí se sente pena, e aí a gente tem um monte de coisa aqui que passa rapidinho. Bom, o que é na tua vida? O que é na tua vida? Quando a gente acorda de manhã, quantas coisas que a gente quer excluir? Há uns, dizer, 10, 15 dias atrás, aqui em Veranópolis, e aí tem umas carinhas de Veranópolis, e tem a Dartila, que é lá do Paraná, mas estava aqui. A gente passou um frio como eu não lembro de ter passado. E eu percebia de manhã, quando eu acordava, que eu queria excluir o frio. Eu queria que ele passasse. Quantas vezes a gente consegue se perceber na vida cotidiana e na nossa rotina ferindo as ordens do amor? A gente tá com dor de cabeça. E aí, quando a gente pensa num ser de luz, como a gente gosta e tem o hábito de falar, a dor de cabeça chega e eu dou um lugar. E eu digo, que bom que você chegou, dor de cabeça. Eu dou um lugar no meu coração. O que você tem a dizer? É assim? Ou isso é a mente fantasiosa de uma criança? Porque quando chega a dor, o que que a gente faz? A gente quer que ela passe, a gente quer que ela vá embora. A gente quer excluir essa dor. Então, por mais que aqui eu tenha estudado que o sintoma faz parte, que a doença chega por alguma razão, que ela quer me mostrar, a gente entra num lugar de julgar a doença e querer que ela passe. O frio de rachar, aqui a gente fala frio de renguear Cusco. Eu queria que ele passasse, ficou 11 dias aqui sem ver o sol. Eu não lembro de ter passado por um lugar, um tempo da minha vida, nesses 45 anos terrenos, que eu fiquei tantos dias sem ver o sol, por dias cinzas. E eu percebia dentro de mim que estava um frio que eu gostaria que passasse. Então, quando que eu consigo perceber dentro de mim a exclusão, o desequilíbrio de uma relação? E eu não tô falando isso quando estoura. Porque quando estoura a relação, nós já vamos para um lugar de, tava desequilibrado, eu dei demais, né? Quem é que não faz isso? Mas durante uma relação, eu consigo avaliar ela, como tá a minha relação? Será que eu tô dando demais aqui? Será que eu tô recebendo demais aqui? Será que eu tô ferindo um limite? Né? Quando nós nos percebemos muitas vezes, alguém conta uma história e a gente diz, ai, coitado, guria. Que é isso? A gente está ferindo as ordens da ajuda? Os profissionais da ajuda que são convidados a perceber que a pena tira a força do outro, que a pena julga a Deus. E aí eu falo numa contradição de conhecimentos, numa contradição de sentimentos e numa contradição de atitudes. Ai, coitado, que Deus ajude. Pô, peraí. Se eu acredito em Deus, não dá para sentir essa pena. E aí eu consigo perceber a contradição da minha experiência. Olha que lindo que é isso. A dualidade. O quanto tudo aquilo que fica aqui, que Deus não erra, que nada acontece por acaso, que tudo está a serviço de algo maior. Mas na hora que algo acontece, eu me comovo e sou convidada a perceber que ainda estou encarnada, que não estou pronta, que sou imperfeita, que tem coisas que são desafiadoras. Eu dizia, já dizia Hellinger, né? Só o imperfeito tem futuro, só o inacabado tem futuro. E aí, esses lugares entre nós, a gente vai conseguindo perceber uma discrepância que existe entre este lugar do sentido e esse lugar do sentir, e quantas teorias que tem aqui dentro que também se contradizem. Quantas emoções que tem aqui que também se contradizem. E aonde eu vou encontrando esse lugar de encaixe? Eu falei com a Prof. Maria Justina ontem, e aí nós no papo vai, papo vem,
e conversando sobre alguns movimentos das constelações, e ela disse assim: enquanto nós pensarmos que a gente estuda constelação para ajudar os outros, a gente ainda está muito mal. Quando eu percebo que eu ainda preciso olhar para as minhas questões, que eu vou fazendo os cursos, as formações, os workshops, né? E isso vai me transformando. Eu vou percebendo isso em mim. Eu vou percebendo uma história, digo eu, no lugar de facilitadora, todo movimento, eu percebo algo que é meu também. Como aluna, eu vejo esse lugar tão grande de um professor. E aí, quando eu fico aqui num lugar de professor, eu digo, uau, esse lugar é grande. O que chega, o que eu tomo, quando eu vou ferir essa ordem, quando eu vou sair do meu lugar, porque senão esse lugar ele fica da boca para fora, né? E aqui tá uma mistura, e aqui tá uma mistura, porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos. No livro do Hellinger das igrejas, né? Quem é adepto a uma religião ou se diz de uma religião, eu convido a por enquanto não ler. Porque depois que tu lê Deus e suas igrejas do Hellinger, não tem mais como erguer uma bandeira de religião. Depois que a gente lê esse livro, a gente pensa, e vou falar uma experiência minha particular. Eu achei que conhecia alguma coisa do Hellinger. Leio esse livro e digo, agora realmente eu vejo que não entendo nada e aqui preciso me retirar. Quando ele desconstrói o que a gente vê e pensa sobre Deus. O que é esse lugar de levantar bandeiras de santos? E não que está certo, que está errado, porque ele nos convida, o Hellinger nos provoca. Ele provoca o pensamento. E esse Ctrl+C, Ctrl+V que sim, nós fizemos. Por quê? Nós temos uma estrutura, nós temos neurônios espelho. A gente vai ficando, a convivência vai deixando a gente parecido, a gente vai começando a ter trejeitos parecidos, porque os neurônios espelho aprendem assim. E a gente vai funcionando desse jeito. Então a gente faz Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, de que lugar eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, como disse a Bi hoje, de um lugar de conteúdo, integrando isso, percebendo o que isso quer me dizer. Sim, possivelmente seja uma metáfora dos macacos, né? Porque talvez tinham que ter homens lá assistindo e monitorando para saber que isso estava acontecendo, senão como chegaria até nós? Como que a gente saberia desse acontecimento, né? Teria que ter alguém vigiando, cuidando desses macacos, porque senão quem que contou essa história para nós, né? E aí a gente vai lá na história. Deixa eu ver se tem gente aí a Tânia. Deixa eu ver mais quem que eu tô vendo do curso avançado. A Lúcia, sim, a Nayana. Do treinamento avançado, quando a Bi conta a história do Adão e Eva e dos dois filhos, né? Então, quanto a gente não questiona a história, né? A gente sai replicando. A gente sai replicando. Sim, e tudo bem. Neurônios espelho, nós fizemos isso. A gente aprende assistindo, vendo. Nós sabemos isso. Mas até onde isso realmente está integrado na minha experiência, no meu comportamento, né? E eu tenho sim um exercício que eu trouxe para a gente praticar e perceber isso que a Bi falou do meu filtro. O filtro que eu vejo a minha mamãe, não vi se a Júlia entrou aí, é diferente da minha irmã Júlia olhando para minha mamãe. Fernando é um indivíduo com uma experiência. A Júlia é outro indivíduo com outra experiência. Às vezes eu e a Júlia, a gente conta uma história, lembra aquela vez, não sei o que, a Júlia, não foi assim. Foi sim. E aí, quem que tá certa? Cada uma viu a partir do seu filtro. E o filtro que a gente vê, nem sempre é possível que o outro veja. E mais, nem sempre é a realidade.
Que nós somos campeões de distorcer a realidade, de contar nossas próprias histórias com a nossa versão. Quanta história que é a mesma história que a gente conta há décadas. Eu tô há décadas contando que o meu papai fez isso e isso. Eu tô há décadas contando que uma vez eu passei por isso e por isso, né? E sim, essa é uma narrativa que faz parte e é de um lugar. Mas será que é a única versão da história? Será que existe um outro ponto em que eu posso olhar para essa história? Então, esse lugar que para mim, não sei se a palavra assusta ou a palavra que me faz ter mais cautela, talvez. Ah, porque eu sou espiritualizada, porque eu sim sei, é um desafio. Porque a gente não tem essas definições. E mesmo que a ciência diga, a ciência é tão ciência que amanhã ela se contradiz. E agora aquela bandeira que era erguida que café fazia mal, agora diz que o café faz bem. Que não se deve comer ovo, agora precisa da proteína do ovo. Então as teorias, elas também vão mudando. Então erguer verdades absolutas, ser o dono daquilo que eu sei, é um lugar desafiador. Por quê? Deixo de indicação um livro que quem já me acompanha aí sabe que eu tô toda hora indicando esse livro porque para mim ele é apaixonante, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Quando nós vamos defendendo bandeiras, tomando verdade, dizendo esta é a Fernanda, este é o certo da Fernanda, eu sou assim, comigo funciona assim. Mas a gente se apega a uma armadura e depois fica difícil não contar mais essa história. Que é como se eu tivesse que arcar com a armadura que eu montei. Quanto mais eu me solto para o fenômeno, quanto mais eu me abro de mim mesma, mais eu fico flexível para que, se precisar mudar a opinião, se amanhã eu precisar dizer que nada disso para mim mais é verdade, eu me sinto confortável para dizer isso. Minhas alunas que me acompanham aqui há mais tempo sabem, hoje isso é uma verdade para mim. Hoje isso é uma verdade para mim. Eu não sei se vai ser isso amanhã, porque eu me abro para aquilo que eu ainda nem imagino. Bi, devolvo para ti um pouquinho antes do exercício. Sim, vamos aproveitar o exercício, mas só complementando o que a Fernanda fala. Muitas vezes nós estamos tão presos nas nossas armaduras, mas também porque não reconhecemos a nossa verdadeira essência, a gente acaba grudando, né, as- em alguns outros modelos do mundo externo. Hoje mesmo, atendendo uma pessoa e outra, a gente escuta os desafios, né? Quais são os nossos desafios? E há quantos anos você sente que esses desafios fazem parte da sua vida? Será que esses desafios realmente existem ou você se acostumou tanto com eles que hoje eles só fazem parte de uma narrativa? Eles nem têm mais aquela força toda que eles tinham, mas você está tão acostumada com essa narrativa que é mais fácil você falar desses desafios do que você encarar uma solução que está ali na tua frente, porque você não consegue mais reconhecer, porque é uma armadura. Então, quando nós trabalhamos, inclusive, com pessoas, né, todos nós aqui, a maioria somos profissionais que atuamos com a ajuda, seja na solução de um conflito, seja na solução de uma questão interna. Quando nós trabalhamos com pessoas desse lugar, é muito importante nós entendermos isso, porque muitas vezes, quando nós facilitamos uma solução, essa pessoa, ela não sabe viver sem essa narrativa. E aí, quando nós contribuímos para que ela não esteja mais dentro desse lugar, que é o lugar do conflito, da dor, do desafio, ela não se percebe, ela não sabe como é viver de outra forma. Porque ela mesma não se deu conta, ela não percebeu que esse desafio, ele não tem todo esse contexto. Tudo isso não passa de uma ilusão que ela mesma construiu. Eu costumo falar, quem é meu aluno aqui sabe, muitas vezes nós alucinamos, quando não na maioria das vezes.
Porque eu olho para a Karina agora, assim, passando a mão no rosto, e eu falo, ixi, a Karina, ela está incomodada com o que eu estou falando, a Karina não está gostando do que eu estou falando, a partir de um movimento, de um olhar, de uma imagem que eu enxergo. Mas talvez se eu falar isso, nossa, Karina, você não está gostando do que eu estou falando? Muitas pessoas que estão aqui vão dizer, nossa, que grossa, Bianca, nada a ver, da onde que ela tirou essa informação? A menina está até sorrindo. O que chamou atenção para os outros não chamou atenção para mim. E eu crio uma narrativa a partir daquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo. Por isso que a gente diz, aquilo que o outro fala, aquilo que o outro faz, aquilo que o outro pensa é do outro. Agora, se isso de alguma forma te afetou, te incomodou, é porque isso muito provavelmente é seu. É você que está enxergando isso a partir desta informação do mundo externo. Porque quando nós recebemos um impulso ou nós recebemos um evento do mundo externo, ele passa por todo um processo que é percebido, essa percepção sistêmica é percebido pelos meus sistemas. O meu ouvido ouve, mas ele vai processar esses ruídos, essas vibrações, de acordo com a paisagem sonora que eu tenho. E aí essa paisagem sonora, ela me reporta uma imagem, e essa imagem é minha. E automaticamente, quando sai a resposta desse fato, a resposta não é a mesma que entrou, porque ela passou pela minha paisagem sonora, ela passou pelo meu campo representacional de imagens, ela passou pelo meu filtro de crenças, pelas minhas experiências pessoais, por aquilo que eu sinto de certo e errado, para então sair uma resposta. E isso é uma fração de segundos. E a gente não percebe, a gente não tem essa percepção. Por isso que quando nós estudamos o sistêmico, é importante nós não só entendermos aqui, é perceber como que esse conhecimento é recebido nesse processo. E isso é um grande convite. E eu e a Fernanda temos feito esse trabalho, né, Fer? Apesar de a gente já estar nessa jornada, eu desde 2005, e ter mais de 6 formações na área da percepção sistêmica, eu estou me reconvidando, ou estou me convidando de novo a perceber esse conhecimento. Porque é muito fácil a gente dizer, ah, eu tomei papai e mamãe. Boa noite a todos. Eu quero trazer aqui uma história para vocês. O rei com 4 esposas. No leito de morte, com medo da morte, o rei pediu para a esposa que ele mais amou para morrer com ele, uma vez que ele sempre dava ouro, diamantes e roupas luxuosas. E ela respondeu: me desculpe, eu não posso fazer isso. E saiu do quarto. A terceira esposa, muito linda, ele tinha muito orgulho dela e sempre exibia ela nos reinos vizinhos. Ele chamou e perguntou: você pode me acompanhar após a morte? Eu amo muito a minha vida. Você me desculpa, mas não posso ir com você. E quando você morrer, eu vou casar novamente. A segunda esposa sempre esteve com ele nas dificuldades e ele perguntou a ela: você me acompanha após a morte? E ela disse: dessa vez eu não vou com você. Vou organizar o seu velório, o seu funeral, mas não vou com você. De repente, uma voz lhe chamou e disse: eu vou com você. Eu te acompanho onde quer que você for, mesmo que seja após a morte. O rei olhou e era a sua primeira esposa. Era quem ele menos usava. Sentiu-se envergonhado e disse: me desculpa, eu deveria ter cuidado melhor de você, dando-lhe mais atenção. Moral da história:
Todos nós temos 4 esposas. A quarta esposa representa o corpo. Decoramos com joias, roupas, etc. A terceira esposa representa bens materiais, dado para os outros. A segunda esposa representa a família. Podemos confiar, contar, mas o mais longe que ela vai com a gente é até o velório. A primeira esposa é a nossa alma. O que fazer? Eu cuido da minha alma? E como eu posso fazer isso? Através de autoconhecimento, meditando, orando, vigiando, fazendo isso que a Bianca trouxe lindamente e a Fernanda também sobre essa percepção. Qual é a percepção que eu tenho quando alguém me fala algo? Que foi citado nos exemplos da Bianca quanto da Fernanda. Então, essa é a minha palavra aqui, essa história para vocês refletirem no que vocês querem cuidar de agora em diante. Muito obrigada. Eu tenho uma provocação, na verdade, né? Eu gosto desse lugar das perguntas e que nos levam a lugares que fazem a gente entrar mais, né? A saída é para dentro. Quantas vezes durante o dia, e veja que eu falei durante o dia, a gente não tem uma opinião sobre a vida do outro, né? Daqui a pouco alguém olha aqui assim, Fernanda, tem teu gato deitado lá no teu sofá. Tem uma coberta para o gato não arranhar que tu poderia comprar, né? Nós temos tantas opiniões. Ai, guria sede, tu tá com esse problema na pele. Ai, passa óleo de não sei o que lá. Lavanda que a gente falou hoje, né, Bi? Nós temos tantas opiniões sobre os outros o tempo todo. E sim, nós precisamos dessa convivência, dessa troca, né? Onde eu troco com o outro minhas experiências. Mas a gente consegue perceber quando esse lugar é de cima para baixo, como se fosse eu a que sei, né? Quando que eu consigo perceber se eu estou falando de igual para igual com o outro, fazendo uma troca de informações? Ou quando eu quero impor? Bom, nós vamos fazer um exercício que eu vou pedir a vocês que escolham uma questão da vida de vocês que vocês gostariam de tomar mais consciência, tá? Porque esse lugar de muitas vezes a gente querer curar, às vezes a gente quer se livrar. Eu quero curar isso aqui. E esse curar lá por trás está escondidinho, eu quero me livrar. Eu não quero que, eu quero me curar desse trauma. É como se eu quisesse dizer que aquilo não aconteceu mais, né? E aí chega e diz assim, bah, olha só, o que a gente vai poder é te ajudar a aprender a conviver com essa experiência, porque ela te tornou quem tu é. Então, que a gente possa escolher agora, nesse exercício que nós vamos fazer, algo que a gente gostaria de tomar mais consciência sobre como é o nosso filtro em relação a isso, tá? Então, escolham aí esse essa situação, né? Que até vocês gostariam de ter uma dica, uma sugestão, um conselho, né? Escolham esse setor da vida, essa questão que vocês gostariam, tá? Todas escolheram? Quem sim, bota um dedinho aí. Quem tá ainda pensando, segue pensando, tá tudo certo. Pode ser algo super simples também, como também pode ser algo complexo. Deixa o que chegar na sua mente, tá? Ok. Agora eu vou pedir, se for possível para ti, que tu tente repassar o teu dia ou alguma pessoa que tenha tenha tido durante o teu dia um assunto mais sério, algo que tu tenha dito para a pessoa que é a solução. Chegou alguém hoje lá e me contou que a filha está fazendo tal coisa. Perceba qual é o conselho que você deu.
Tente lembrar durante o seu dia qual foi o maior conselho que você deu. Agora, olhe para a sua questão e para o seu conselho. Você está praticando isso que fez? Que falou para outra pessoa fazer? Nosso conselho, a nossa orientação é sempre a partir do nosso filtro. A resposta, o conselho, a orientação que a gente tem para dar para o outro, na verdade, quem precisa é a gente. Eu sempre fico atenta aos clientes que me procuram durante o dia, o que eu vou dizendo para eles. Porque depois eu passo no final do dia e eu me repasso a matéria. Eu vou repassando dentro de mim. Deixa eu ver que alguém me escreveu alguma coisa aqui. Bora dormir com essa. Foi aí minha companheira de jornada. Hoje à tarde essa semana atendi duas pessoas pontuais, uma questão do casamento. Não sabiam se separava, estava uma situação difícil. Eu falei: olha nos olhos do teu marido, beija na boca do teu marido, se interessa porque o que ele vai te contando durante o dia. Acabei a meditação. Eu dei prática de meditação para o grupo presencial aqui. Acabou 8, 8 e pouquinho. Eu cheguei em casa 8h05 e meu marido me contando. Ele tem uma caminhonete que é o xodó dele. Faz 4x4 e é o xodó do meu marido. Do meu marido, não é meu xodó. É o xodó do meu marido. E hoje ele levou para trocar um parafuso, um não sei o que estava batendo. E ele começou a me contar. E eu percebi que eu olhei o celular, aí eu tinha mensagem de algumas alunas chamando, que não estavam querendo falar aqui da aula, que não iam poder vir. E ele me falando, e eu percebi que eu não estava ouvindo ele olhando nos olhos do meu marido. Eu já estava vindo para a aula aqui. E aí eu pergunto para vocês, isso a curto, médio e longo prazo, onde que vai parar o casamento? Então, o conselho ou a orientação terapêutica que eu dei para as minhas clientes hoje era só para elas? Prestem sempre atenção nas falas, nas orientações e nas soluções dos problemas alheios que a gente dá durante o dia. A mente inconsciente. E esse sistema ele é tão grande que ele traz o outro para que eu fale o que é aquilo que eu mesma preciso ouvir. Muito obrigada, gente, por vocês terem se disponibilizado. E acompanhe a gente, nós queremos trazer um pouco mais de consciência sobre isso. Um abraço e até a próxima.